Olá, vamos lá para mais uma questão de hardware da Fundação Carlos Chagas, ano 2011. Na placa-mãe, alguns componentes já vêm instalados e outros serão conectados na sua placa de circuito. Um exemplo típico de componente que já vem nativamente instalado na placa-mãe é processador. Primeiro, vamos dar uma analisada em quem é a placa-mãe, né? A placa-mãe é a placa principal do computador. Não é o componente mais importante do computador, mas é a base de tudo, né? Nós temos aqui o lugar, o slot, onde vem encaixado o processador, ou seja, não vem na placa-mãe. Algumas placas-mãe já vêm realmente com o processador embutido, mas o normal é que a placa-mãe não venha com o processador embutido, né? Aí nós temos a memória RAM. Então, só lembrando de algumas situações, né? A memória RAM, ela faz parte do sistema computacional, é a memória principal do computador, ela é volátil, junto com o processador, que é o cérebro do computador, e com o HD, que é o disco rígido. Não esquecendo, o processador, que é o cérebro do computador, não esquecendo que a memória RAM, ela é volátil, perde os dados quando desligada, tem diversas capacidades, 2 GB, 4 GB, 6 GB, e é uma memória de acesso aleatório, disposta em pentes de memória, né? Então não pode ser a memória RAM o componente principal. Disco rígido, memória secundária ou de massa, né? Está aqui o disco rígido, memória secundária ou de massa. 250 GB, 500 GB, tem outros tamanhos a mais ou a menos. Eventualmente chamado de Winchester, tomem cuidado com isso. O normal é ver disco rígido ou HD nas provas. Gravador de DVD, essa é muito estranha, né? No mínimo, na placa-mãe não vem colado um gravador de DVD. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Aqui a gente tem um gravador de DVDs. A LG é uma das marcas mais usuais por aí no mercado, né? E é um dispositivo que grava CDs, grava DVDs, lê CDs, grava DVDs, enfim, bem dinâmico. Poderia ser também um gravador de um leitor ou até mesmo um gravador de Blu-ray, né? Nós chamaríamos daí, ao invés de gravador de DVD, gravador de Blu-ray ou BD-ROM, BD-RW, BD de Blu-ray, né? E chipset chega na resposta correta. Chipset é o principal componente da placa-mãe. Chipset é o conjunto de chips que montam a placa-mãe, né? Normalmente chipset é dividido em ponte norte, mais veloz, e ponte sul, que liga os dispositivos que precisam de menos velocidade. Na ponte norte, os dispositivos que necessitam de maior velocidade, como o processador, memória RAM, aceleradoras de vídeo. Então a gente vê isso na ponte norte. Na ponte sul, demais dispositivos. Então, chipset é o principal componente da placa-mãe. Essa questão cai bastante nos concursos, tem que ficar bem atento a isso. Tá ok? Resposta correta, letra E.